paz para todos os irmãos que estão aqui e também a paz para você que está assistindo aí de casa. Eu queria começar essa aula fazendo uma oração, então eu peço para que todos os irmãos que estão aqui fiquem de pé e para que você também aí da sua casa possa estar orando conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui e pela vida de cada pessoa também que está nos assistindo. Senhor, usa a minha vida para que eu possa estar falando dessa palavra de uma maneira clara, de uma maneira objetiva e para que eu possa aprender também com essa palavra, com essa aula. Que cada um aqui possa praticar essa aula, Senhor, no nosso dia a dia e na nossa vida. E que isso seja útil e agradável para a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje na EBD a gente vai ter 2 aulas e na primeira parte a gente vai falar sobre o poder da linguagem. Então, para começar eu vou dar uma breve introdução, a gente vai dividir a aula em 3 partes. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o poder que as palavras têm. A fala, ela é o principal meio de comunicação na nossa vida, então é o meio mais acessível. Tudo que a gente pensa, todos os nossos pensamentos, a gente expressa através das nossas palavras. E a Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então tudo que a nossa boca fala é um reflexo daquilo que está dentro do nosso coração. Para vocês terem uma noção, Deus criou o mundo a partir da palavra. E lá em João diz que o verbo se fez carne e o verbo é palavra. Então a palavra ela é muito importante e muito presente. Quando a gente vem para Cristo e a gente se torna cristão, a gente precisa viver uma nova vida dentro da cultura do reino de Deus. Então a gente precisa mudar todas as coisas e nascer de novo, como eu falei na quarta-feira passada. E isso também inclui o nosso modo de falar. Então, qual que é essa cultura do reino de Deus? A cultura do reino de Deus é o caráter de Jesus. Então, as nossas falas e tudo que a gente expressa a partir da palavra tem que se parecer com o caráter de Jesus. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz: acabou-se o que é velho e já chegou o que é novo. Então, acabou aquelas palavras que a gente falava antes e agora que a gente está em Cristo, a gente precisa falar de uma maneira diferente e agir de uma maneira diferente em relação às nossas palavras. O conteúdo que a gente vai estudar está lá em Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Então, peço para que você aí da sua casa pegue uma Bíblia e para que cada um aqui procure, para que a gente possa ler. Diz assim: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos o freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas, que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte julgar água doce e amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, a gente vai estudar esses 12 versículos, mas a gente vai dividir. Então, nós vamos falar primeiro sobre o versículo 1 e 2, depois do 3 ao 8 e depois do 9 ao 12. Então, vamos começar com o versículo 1 e 2.
que diz: Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Bom, ele está falando que nem todos têm que ser mestres, porque precisa de um preparo para isso. E que eles também vão ser julgados com mais rigor. E hoje em dia, muitas pessoas querem ser pessoas importantes e querem assumir esse cargo de ensinar o outro, ou de estar aqui no púlpito e falando. Só que, será que essas pessoas pensam que isso também requer uma responsabilidade de nós? Que não é só chegar aqui e ensinar e tomar esse título para si, mas que também requer toda uma responsabilidade. Então, não é simplesmente só falar. E aí eu começo essa aula com 3 perguntas básicas para que você possa refletir aí da sua casa e também aqui. E a primeira é: quais são os efeitos que nossas palavras produzem sobre aqueles que nos ouvem? Quais são os efeitos que as nossas palavras produzem, por exemplo, sobre as pessoas que a gente ama ou sobre as pessoas que a gente vive na mesma casa? Porque às vezes a gente fala que gosta de alguém, mas a gente não mede as nossas palavras para falar com aquela pessoa. E principalmente sobre as pessoas que a gente quer evangelizar. Porque às vezes a gente quer falar de Deus para alguém e aí a gente fala 1 minuto sobre o evangelho, mas depois as nossas palavras acabam não condizendo com aquilo que a gente falou. Então, quais são os efeitos que as suas palavras têm produzido sobre as pessoas que você quer que ouça você? Sobre as pessoas que estão ao redor de você e sobre as pessoas que você quer evangelizar. A segunda pergunta é: estamos sendo sinceros quando falamos sobre o amor? Eu fiquei pensando muito sobre o amor sincero. O que é o amor verdadeiro? E hoje em dia a gente vê as pessoas pregando um amor muito sem sentido. Um amor que não corrige, um amor que só passa a mão na cabeça e fala que a pessoa está sempre certa. E aí eu cheguei à conclusão de: será que nossas palavras transmitem as características do amor que está em 1 Coríntios 13? Que é um amor puro, é um amor que não se zanga fácil, é um amor paciente. Porque às vezes a gente fala de amor, mas é um amor muito vago, é um amor humano. E o amor sincero é esse amor que está em 1 Coríntios 13, é esse amor verdadeiro, é esse amor que é paciente, é esse amor que é sábio. Então, será que o nosso amor tem sido dessa forma? E a terceira pergunta: temos controlado a raiva, especialmente na linguagem? Eu fiquei pensando bastante nessa pergunta e eu escrevi bem assim: a língua é a melhor arma para assassinar alguém quando está com raiva. A raiva é um sentimento muito impulsivo. E quando a gente sente raiva ou alguém machuca a gente e a gente quer já falar e já, sabe, atacar aquela pessoa de imediato. E o instrumento mais fácil para a gente fazer isso é a nossa língua, é a nossa fala para atacar aquela pessoa. E às vezes a gente não consegue controlar, a gente fala: mas eu vou falar mesmo. E aí a gente acaba assassinando aquela pessoa e machucando por uma coisa que necessariamente a gente não precisava falar, sabe? O salmista Davi sabia que era difícil controlar sua língua. Então ele orou fervorosamente para que Deus o ajudasse. Davi era uma pessoa muito sábia e muito respeitada também. Mas mesmo assim, ele sabia que nem ele mesmo era capaz de controlar a própria língua. Então ele pede para que Deus dê sabedoria, para que ele consiga lidar com isso. Lá em Salmos 141, versículo 3 diz: Ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo. Então ele está pedindo sabedoria para lidar com as palavras. E também lá em Salmos, capítulo 34, no versículo 13, diz: então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Então essa é a sabedoria que Davi estava pedindo, para que ele pudesse manusear o que ele estava falando. De primeira vista, parece que Tiago está começando um novo tema, porque ele está falando para que nem todos sejam mestres. E aí você se pergunta, eu me perguntei, o que isso tem a ver com a linguagem? Porque o capítulo 3, do 1 ao 12, fala sobre a fala. Mas o que ser mestre tem a ver com isso? E aí ele vai mostrar que as duas coisas, a linguagem e o ensino, elas andam juntas.
Porque se a gente parar para pensar, qual é a principal ferramenta de um mestre, de um professor? É a fala. A gente ensina para as pessoas através do que a gente fala. Então, as duas coisas estão ligadas. E muitas vezes aqueles que ensinam, eles cometem muitos erros relacionados às falhas. E como que você não comete esses erros? A gente precisa ser fiel e claro em relação ao que a gente ensina. Então, por exemplo, a gente precisa ser objetivo com aquilo que a gente quer passar para o próximo. E também fiel. Eu estava pensando que muitas pessoas que ensinam, elas não são realmente fiéis àquilo que elas estão ensinando. E não só na igreja. Existem professores lá fora que eles não acreditam realmente no que eles estão passando. Eles não acreditam na arte de ser mestre. Então os mestres precisam ser fiéis àquilo que eles estão ensinando e acreditar que aquilo tem poder para transformar a vida do próximo. Porque estar aqui ensinando não é só falar, sabe? Professores e mestres têm um grande marco na vida de muita gente. Eu falo por mim. Grandes professores e mestres que passaram na minha vida me ensinaram muitas coisas além de um conteúdo. Porque eles acreditavam naquilo que eles estavam passando. Eles não estavam só falando, eles estavam sendo fiéis àquilo que eles estavam ensinando. Então a gente precisa acreditar naquilo que a gente fala. Tiago traz à tona o mesmo tema que ele abordou no capítulo 1, 19 ao 26. A gente já teve uma aula sobre isso que fala um pouco mais sobre a arte de ouvir. Então, o ouvir é muito mais importante do que falar. A gente precisa conter a nossa fala e ouvir muito mais o que o outro tem a dizer. Porque muitas vezes a gente está tão preocupado que as pessoas ouçam a gente e ouçam o que a gente pensa, o que a gente quer passar, mas a gente não para escutar aquilo que a outra pessoa pode agregar na nossa vida. Então, lá no capítulo 1, no versículo 19 ao 26, diz: "Lembrem disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo." Para Tiago, a questão da linguagem é muito importante. Como eu disse, é a partir da linguagem que a gente expressa os nossos pensamentos e as nossas opiniões também. Tanto que não é só no capítulo 3 que ele vai falar sobre a linguagem, sobre a fala. No capítulo 3 ele vai alertar sobre a nossa língua. E aí no capítulo 4 ele vai falar sobre a caluniar uns aos outros. Ou seja, o que a gente não pode fazer com a nossa língua. E no capítulo 5, ele fala o que a gente precisa procurar fazer com a nossa língua, que é sempre buscar a verdade. Os mestres, eles eram muito respeitados pela comunidade cristã. Lá em Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 e 12, diz, Paulo cita alguns dons que Deus dá para as pessoas. Então aqui ele fala: "Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo." Então, para a gente ter noção, o dom de mestre, ele é um dom, então não é para qualquer pessoa, sabe? E às vezes a gente pensa, mas são só 2 propósitos, é pouco. Mas se a gente parar para pensar, preparar e construir, edificar, na verdade, é a base da igreja. Como que uma igreja pode crescer se não tem preparo, se não tem ensino e se não tem construção? Porque não adianta ter ensino e não ter edificação, na verdade. Porque aí a igreja sabe de tudo, mas aí não cresce. Então, são 2 pilares que andam juntos e que o mestre tem esse dever de passar para a igreja. Então, é uma grande responsabilidade, porque é a base da igreja. Sem o mestre, a igreja não consegue ficar de pé. Tiago está ordenando que seus leitores só ocupem a posição de mestre somente quando estiverem qualificados e aptos para exercerem esse ministério. Infelizmente, muitas pessoas estão ocupando ministérios nas igrejas sem o mínimo de preparo, resultando na formação de discípulos mal preparados. Ou seja, mestres mal preparados geram discípulos mal preparados.
E não é só na igreja, a gente pode ver isso com outros mestres. Por exemplo, professores ou professores universitários. Se o professor não tiver uma boa qualificação, como que ele vai gerar um aluno, um discípulo, que entenda o que ele está querendo passar? Ou um professor de faculdade. Se o professor não tiver essa formação, os alunos dele que vão exercer essa profissão futuramente, eles podem levar sequelas daquele ensinamento que não foi dado desde do começo. Então, sim, o mestre tem que ser muito bem preparado. Em questão da igreja, se o mestre não ensinar direito como lidar com certas situações, como que ele espera que o seu discípulo possa tomar decisões no futuro, possa evangelizar outras pessoas e possa lidar com determinados problemas, então ele vai acabar gerando um discípulo mal preparado. Esse ensino se aplica tanto ao mestre quanto aos demais ministérios constituídos na igreja. Então, não é só em questão do mestre. Qualquer líder que preparar mal os seus liderados não vai ter uma outra geração para liderar futuramente, porque as pessoas vão estar mal preparadas e não vão conseguir lidar com os problemas que vêm no ministério, porque todo ministério tem problemas. Lá no livro de Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, diz: porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Então, tudo que a gente aprende por meio das Escrituras nos dão paciência e coragem. Por isso que é um livro essencial para que a gente possa aprender as coisas. Quem ensina será julgado com mais rigor. Sabendo que receberemos mais duro juízo, quer ser importante no reino dos céus, faça tudo com qualidade e bom testemunho. Então, como eu disse, não é só simplesmente falar, vai ser julgado com mais rigor. E se a gente quer ser importante no reino dos céus, a gente precisa ter noção de que o nosso julgamento não vai ser tão fácil quanto o de outra pessoa que acaba não exercendo esse ministério. Lá em Mateus, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 19, diz: portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Então, eu quero fazer uma pergunta para que você reflita. Você acha que você está pronto para lidar com tamanha responsabilidade de ensinar outras pessoas? Porque se a gente ensinar isso aqui errado, a gente vai sofrer consequências. Então, a gente tem que pensar muito no que a gente está querendo passar para o outro. Portanto, ensinar é uma grande responsabilidade com consequências permanentes, visto que no dia do julgamento final, Deus pronunciará o veredito. Se o mestre ensina errado, seus discípulos poderão sofrer terríveis consequências pelo mau ensinamento. Ou seja, se você ensinar errado, não é só você que vai ter consequências, vão ser as pessoas que você ensinou. Então, você não é só responsável por você, mas por todas as pessoas que você quer passar alguma coisa. Então, você é responsável pelo aprendizado do seu irmão. Precisamos ensinar com amor e empatia para que ninguém sofra essas consequências. Agora, para que você reflita, você concorda com a expressão falar não custa nada? Eu acho que depois de tudo que a gente já abordou aqui, essa expressão não vale, porque falar custa muito caro. Nós nos expressamos por meio de palavras que refletem nossos pensamentos, intenções, personalidades. Nossas palavras podem influenciar ou ensinar quem nos ouve. Portanto, principalmente quem ensinam devem ser cuidadosos com as suas palavras. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 36, eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Então, toda vez que a gente abre a boca, é esse julgamento que está em jogo. Toda vez que a gente quer falar alguma coisa, quer expressar alguma coisa, é o nosso julgamento que está em jogo. Então, isso mostra o tanto que a gente precisa tomar cuidado com cada mínima palavra que sai da nossa boca. O Novo Testamento... Meus irmãos, muitos de vocês não sejam mestres, sabemos que receberemos mais duro juízo. Não é que ninguém tem que ser mestre, ou que Tiago está desencorajando as pessoas a serem mestres. Ele está apenas alertando
sobre a responsabilidade das pessoas que fazem parte desse ministério, sejam ministrando para uma ou para mais pessoas. Muita gente acha que só porque eu estou falando para uma pessoa não tem muito peso, mas isso é mentira. Tanto uma pessoa, quanto 2 pessoas, quanto 3 pessoas, quanto 100 pessoas, a gente tem que tomar o mesmo cuidado com o que a gente fala. O Novo Testamento incentiva os cristãos a serem portadores de boas novas. Lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19 ao 20, diz: Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ser portador de boas novas inclui também a fala, porque esse é o nosso principal meio de evangelização e de falar sobre as boas novas. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, diz que é impossível servir a 2 senhores. Como queremos ser portadores de boas novas se tem um monte de palavras ruins que saem da mesma boca? Então, é o que Tiago vai falar um pouco mais para frente, que ele vai falar que não tem como sair 2 tipos de água de uma mesma fonte. Como a gente espera que Deus use a nossa boca para ser portador de boas novas, se a gente fala um monte de palavras ruins contra o próximo? Se coisas pequenas do nosso dia a dia, sabe, a gente fica irritado tão facilmente e a gente já quer, sabe, ser uma pessoa explosiva, já quer falar tudo o que a gente pensa. Então não tem como ser uma pessoa serena, calma e portadora de boas novas e ser uma pessoa que fala coisas e palavras ruins. Todo cristão é ou será mestre um dia. Devemos ter em mente que ao atingir maturidade na fé, nós seremos mestres na vida de alguém. Então você pode pensar, mas eu não tenho essa capacidade, eu não sou uma pessoa teórica, eu não consigo vir aqui, eu não consigo falar. Mas o nosso dia a dia, quando a gente quer ensinar alguém, ou quando a gente está discipulando alguém, querendo ou não, a gente é mestre na vida daquela pessoa. Porque a gente está falando e a gente está ensinando, então a gente é sim mestre. Cada um de nós, quando atinge certa maturidade na fé e tem o certo conhecimento, tem que passar para outro. Lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12, diz: Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Então, se a gente guarda tudo que a gente aprende aqui, porque, por exemplo, as pessoas que fazem parte desse ministério, a gente tem muito ensino aqui. E se a gente guarda todo esse conhecimento que a gente adquire aqui, vindo nas EBDs, para a gente, então todo esse conhecimento é inútil. Porque o que a gente está fazendo com o que a gente está recebendo? A gente só está recebendo, mas a gente não está passando para o próximo. Então a gente precisa parar e pensar, não, eu preciso ser mestre na vida de alguém, porque eu preciso mostrar o que eu tenho, sabe, o que eu aprendi. Os fariseus, eles estudavam com o intuito de se tornarem mestres. Então, esse título, ele era sinônimo de autoridade e de influência, mesmo na igreja primitiva. Lá em Mateus, no capítulo 23, e no versículo 7, diz: Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Então, sim, era algo muito sério e algo muito influente na época. Tiago se identifica com seus leitores quando afirma: porque todos tropeçamos em muitas coisas, todos cometemos erros e falhamos. Em certo sentido, somos como a criança de 1 ano que tropeça, cai, se levanta e continua caminhando. Nesse exemplo, o tropeço da criança pode não ser fatal, mas se ela não se corrigir, em algum momento poderá se machucar seriamente. Então, errar faz parte da vida de um cristão. Um mestre também erra. Não significa que só porque você ensina que você vai ser perfeito e você vai fazer tudo certo. Só que continuar no erro também já não adianta. Tem até um ditado que fala, eu não vou falar, né? Mas tem até um ditado que fala que errar é humano, mas continuar no erro também não dá. Então, se a gente erra uma vez, a gente precisa se controlar. Porque errar faz parte da natureza humana, mas permanecer errado, saber que você está errado e não corrigir isso, pode gerar sérias consequências. Todos nós caímos em pecado e não podemos escapar do poder dele. O pecado nos rouba a maturidade. E é o pecado que mais frequentemente cometemos, é o de falar desleixadamente.
e também é o mais acessível, que merece cuidado e atenção. Então, toda vez que a gente erra, a fala ela é meio impulsiva. Então, é o pecado que a gente é mais acessível. O que a gente pensa na primeira hora é falar. Então, por isso que tem que ter um cuidado e uma atenção muito maior. Será que a pessoa que não falha nas palavras pode controlar o corpo? Essa é uma questão bem interessante, porque Tiago fala... Pega só um pouquinho. Tiago fala que quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Só que madura não significa que a pessoa é perfeita. Porque perfeição não significa maturidade. Então, se a pessoa consegue controlar o corpo, isso não significa que ela é perfeita, porque senão o surdo-mudo alcançaria a perfeição. Então, o que vem na sua cabeça quando você pensa em um homem perfeito? Um homem que não erra. Um homem que consegue fazer tudo certo, nos mínimos detalhes, ele não erra em nenhum momento. Só que não é necessariamente isso. Lá no primeiro capítulo de Tiago, ele vai falar que, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então, o homem perfeito não é aquele que não peca, é aquele que atingiu a maturidade espiritual o suficiente. Então, ele fala a verdade em amor, é cheio de sabedoria, compreensão e é capaz de conter o seu corpo. Então, a perfeição ela vem através da maturidade espiritual. E essa maturidade vem através da perseverança. Agora a gente vai falar um pouco sobre o versículo 3 até o 8, de Tiago, capítulo 3. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam. E assim fazemos como que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno, mortal e ninguém a pode controlar. Então, a gente nunca pode dizer que as nossas palavras são insignificantes ou que elas não têm valor, porque uma mínima coisa que a gente falar pode provocar algo na vida de alguém, pode salvar alguém, pode matar alguém. Eu fiquei pensando quantas pessoas na história, se a gente estudar e a gente ver e analisar, fizeram a diferença, entraram para a história e são lembradas até hoje por causa das palavras. Influenciaram muita gente. Existem milhares de movimentos sociais que têm até hoje por causa da palavra de pessoas comuns e que muitas vezes, eu não sei, mas elas poderiam achar que as palavras delas fossem insignificantes, mas elas são lembradas até hoje por coisas que elas fizeram há 50, 100 anos atrás. Então, sim, as palavras têm muito poder. Poder para influenciar alguém, poder para salvar alguém e também poder para destruir alguém. Então, Tiago, ele faz 3 comparações com a língua do homem. Então, a primeira, ele fala sobre as rédeas da boca dos cavalos. Quando você coloca freios na boca do cavalo para que te obedeça, você pode orientar o animal por inteiro. Então, isso é uma prova de que se a gente controla a boca, a gente pode controlar o animal por inteiro. Com um pequeno leme de navio. Embora o navio seja grande e movido por ventos fortes, ele é dirigido por um pequeno leme para onde o piloto deseja ir. Então, embora que nós sejamos grandes em comparação à nossa língua, a gente também é dirigido por uma coisa bem pequenininha. Com uma faísca que devasta uma grande floresta. Um incêndio de grande proporção começa com uma pequena faísca. Então, como eu disse, uma palavrinha, uma pequena palavra que sai da nossa boca, que é pequena, pode destruir uma pessoa, uma vida.
Assim é a língua, uma pequena parte do nosso corpo que se orgulha de muitas coisas. O homem perfeito, ele vai ser capaz de conduzir o corpo se ele conseguir conduzir a língua dele. A língua pode induzir os homens à violência ou levá-los às ações dignas. Ela pode instruir o ignorante, encorajar o abatido, consolar aquele que sofre, abater o espírito humano, destruir reputações, espalhar desconfianças, promover o ódio e levar as nações à beira da guerra. Então, como eu disse, a língua ela tem o poder tanto de fazer coisas boas para a humanidade, de trazer salvação, de trazer libertação, quanto de trazer destruição e amaldiçoar o próximo. Então, ela tem o poder de causar vida ou morte. Tiago descreve o homem como governante na criação de Deus. Uma vez que o homem recebeu o poder para governar todas as criaturas que andam, voam, rastejam e nadam, o homem é capaz de dominar todas essas criaturas porque Deus deu a ele o poder de governar a sua grande criação. Eu fiquei pensando, antes de ler o próximo, Deus deu o poder da gente governar todos os outros animais e até o mundo, mas a gente não consegue governar a gente mesmo. E eu fiquei me perguntando o porquê disso. Por que a gente consegue dominar os outros animais, mas a gente não consegue dominar a gente? Então, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 ao 28, diz: Aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E em Salmos, no capítulo 8, no versículo 6 a 8, diz: Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado, e os animais selvagens também, e os pássaros, e os peixes, e todos os seres que vivem no mar. Ou seja, o homem domina praticamente tudo, como eu disse, menos ele mesmo. E isso é graças ao pecado. O pecado, ele não só nos afastou de Deus, mas ele também fez com que a gente não conseguisse mais ter domínio sobre o nosso próprio corpo. O homem recebeu uma natureza capaz para subjugar as criaturas de Deus. No entanto, o homem é incapaz de controlar a sua própria língua. Quando o homem caiu em pecado, perdeu a capacidade de governar a si mesmo. Só para a gente ter uma noção, ontem eu estava vendo um vídeo de alguns cientistas que querem ressuscitar algumas espécies em extinção. Então, olha o poder que o homem tem de ressuscitar espécies que já morreram há muito tempo, 10 mil anos atrás. Então, e a gente não consegue controlar uma coisa tão minúscula que é a nossa língua. Então, o pecado tirou a capacidade do homem de controlar a si mesmo. Agora a gente vai para o versículo 9 até o versículo 12, que diz: Exatamente. Assim como um tolo se parece um sábio quando segura a língua, assim um sábio pode se tornar um tolo quando fala demais. O louvor e a maldição, no versículo 9 até o versículo 12. Diz, a gente usa a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, como eu tinha falado anteriormente, as palavras elas têm tanto poder de agradecer a Deus e amaldiçoar. E é engraçado a gente pensar que a gente usa a mesma boca para vir aqui para a igreja, adorar a Deus, e aí quando a gente sai, a gente programa palavras de ódio contra outras pessoas.
Nesses versos, Tiago reflete a inconsistência do cristão em louvar o nome de Deus e amaldiçoar o seu próximo. Ele lembra do relato da criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ao contrário do resto da criação. O homem tem uma relação especial com Deus. Portanto, se amaldiçoamos os homens, indiretamente amaldiçoamos a Deus. Além disso, se amaldiçoamos os homens, agimos contra a ordem explícita de Jesus, que está lá em Lucas 6, 28. Eu vou ter que acelerar um pouquinho, então eu não vou ler tudo. Mas está lá em Lucas 6, 28, e também lá em Romanos 12, 14 diz: peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. O ditado preferido no verso 10, de uma mesma boca procede bênção e maldição, tem relação com uma antiga tradição judaica. Era comum o judeu proferir bênção ou maldição contra outra pessoa. Portanto, a gente pode ver isso também em alguns personagens do Velho Testamento. Portanto, essas palavras tinham grande significado para os leitores de Tiago. Porém, ele afirma: meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Tiago busca na natureza ilustrações para o seu ensino. Primeiro, ele afirma que é impossível esperar água potável e água não potável da mesma fonte. Segundo, ele cita 2 exemplos familiares comuns. Normalmente, cada judeu tinha a sua própria figueira e sua própria vinha. Lá em 1 Reis, no capítulo 4, versículo 25, fala um pouco sobre isso. Então, os leitores, a gente também, sabe que cada espécie de árvore produz seu próprio fruto. Então, ele faz essa comparação entre figueiras produzem figos, oliveiras azeitonas, vinhas uvas. Então, não tem por que uma árvore de uma coisa dar outra fruta. E para finalizar, eu queria deixar essa pergunta que é: não deve a língua do homem louvar... Não. Então, se a natureza é incapaz de ir contra suas funções para as quais foram criadas, não deve a língua do homem louvar o nome daquele que é o Criador e Redentor do homem? E eu agradeço. Essa foi a aula.